Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E nessa data, Alagoas tem 25 mil crianças sendo exploradas ilegalmente. E veja bem, mesmo que o trabalho seja ali com os pais, não é uma prática que está dentro da lei. Entenda agora na reportagem do Alan Garcia. Para muita gente, a criança e o adolescente que vendem frutas ou limpa-carro no sinal são vítimas do trabalho infantil. Mas a justiça brasileira não entende assim. Ainda que seja auxiliando o pai, ainda que seja ajudando a mãe, um familiar no mercadinho, na feira, nós temos uma situação de trabalho infantil. Desde que aquela criança ou aquele adolescente não esteja na escola, desde que ele não esteja brincando, desde que ele não esteja fazendo atividade esportiva para estar trabalhando, aquela atividade de trabalho está trazendo prejuízo para essa criança, para esse adolescente. Então, ainda nessas condições, não é possível que haja o trabalho infantil no Brasil, de acordo com a nossa legislação. Mas afinal, o que é trabalho infantil? No Brasil, até 13 anos de idade não é possível o trabalho da criança e do adolescente. Se algum prestador de serviços admite, um tomador de serviços admite uma prestação de serviço de uma criança e de um adolescente nessas condições, de encontro com a lei, que vai de encontro à legislação, essa pessoa que está tomando esse serviço, ele deve ser responsabilizado. Pode sofrer uma autuação com pagamento de multa para o Ministério do Trabalho, pode sofrer uma ação civil pública decorrente do Ministério Público do Trabalho e ter que arcar com indenização. O trabalho infantil em Alagoas tem números desagradáveis. Em 2019, 25 mil crianças e adolescentes foram obrigados a prestar algum tipo de serviço. Desse total, 9 mil exerceram algumas das piores formas desta prática ilegal. Para a Organização Internacional do Trabalho, a cata de mariscos é uma delas. O empresário ou os pais que seguirem as regras podem ter adolescentes no quadro de funcionários. A partir de 14 anos, o trabalho ele pode acontecer na condição de aprendiz. E o aprendiz, necessariamente, ele presta serviços complementares a uma atividade que ele está aprendendo na escola. Aprendendo um ofício, aprendendo um trabalho, uma profissão, e na empresa ele vai fazer uma atividade complementar. Pois é, uma realidade dramática, né, para muitas crianças que estão sendo exploradas hoje no Brasil. E de acordo com esse levantamento, 25 mil estão aqui em Alagoas. E para combater esse trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, começou hoje uma campanha. O Alan Garcia volta com a gente ao vivo para falar mais sobre essa campanha, como é que ela vai ser apresentada à sociedade. Alan. Oi, Beatriz. Falando um pouco sobre a reportagem, mostramos no começo dela crianças e adolescentes ali no cruzamento, no semáforo, limpando para-brisas, vendendo frutas e verduras. A justiça não entende que isso seja um trabalho infantil, e sim uma questão social. Por isso que devem entrar aí secretarias de assistências sociais, para poder ver qual é a realidade daquela família e tentar ajudá-la. Por isso que não entra como um trabalho infantil, e sim uma questão social daquela família que não está ali porque quer, mas porque precisa. Por isso, o governo, de uma maneira geral, tem que ter políticas públicas para poder dar uma melhor qualidade de vida para aquela criança ou adolescente, para a família que ela pertence. A gente trouxe aí dados do IBGE, dados coletados em 2019, portanto, antes da pandemia. O Ministério Público do Trabalho daqui de Alagoas acredita que a situação hoje, em 2023, seja bem pior, pós-pandemia. Foi o que me disse a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cláudia Soares. Conversei com ela no comecinho da noite de hoje. Perguntei o que é que o Ministério Público do Trabalho daqui de Alagoas tem feito para tentar diminuir esses números. Qual é a responsabilidade dos pais, do poder público e qual o perfil dessas crianças e adolescentes que são exploradas dentro desse trabalho infantil. Você vai assistir agora a entrevista que eu fiz com a procuradora Cláudia Soares. 25 mil crianças e adolescentes, numa idade entre 5 e 17 anos, em situação de trabalho infantil. Dentro desse número, a gente ainda tem um recorte que é aproximadamente 9.500 crianças e adolescentes dentro das piores formas de trabalho infantil. 74% são de meninos, 73% são de negros,
né? E a maioria em situação de vulnerabilidade social. Então, isso é um dado importante, um dado relevante, e também o fato de que 74% são adolescentes. E o que é que esse número mostra para a gente? Que o perfil do trabalhador hoje não é aquela criança, né, idade tenra, que trabalhava acompanhado dos pais, mas é o adolescente que se insere de forma precoce no mercado de trabalho. E aí a atuação do Ministério Público do Trabalho e dos órgãos que compõem essa rede de proteção é justamente buscar alternativas para esse adolescente que quer se inserir no mercado de trabalho, mas assim de forma protegida. E para isso a gente tem a aprendizagem, né, que é um instrumento importante de combate ao trabalho infantil e de profissionalização desses adolescentes. O trabalho infantil, ele também vem desse apelo pela subsistência da própria família. E também tem a situação do adolescente que quer consumir. Então, são muitos fatores que estão aí conjugados. A gente precisa entender como isso funciona em cada território, isso é visto de uma forma diferente, para que a gente consiga, através de dados, e aí a importância dos dados do IBGE, que são de 2019, são anteriores à pandemia, né, eles refletem uma realidade diferente. A gente sabe que esses dados eles foram agravados, esses indicadores, né? Beatriz, está tão enraizada a situação de que a criança ou adolescente pobres precisam começar a trabalhar desde cedo, que muita gente olha assim e diz, é assim mesmo, tem que ser, tem que ajudar o pai e a mãe, porque precisam trabalhar, tá em casa sem fazer nada. Mas não é isso que permite a lei, a justiça daqui do país. Essas crianças e adolescentes precisam estudar e têm o direito de brincarem e não de trabalhar. O adolescente ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos naquele, como colocou o advogado, né, um menor aprendiz. Ou seja, ele precisa estar estudando e complementar o estudo com o trabalho. Entre 16 até completar 18, ele pode trabalhar com carteira assinada, mas com algumas ressalvas. E a partir de 18, já é maior idade. São as regras que nós já conhecemos. Eu volto com você. Muito obrigada, Alan, pelas suas informações e até já. Eu fico muito feliz que a gente possa trazer esse tema para que você reflita, entenda o que é certo, o que é errado, o que a lei permite ou não. Então, até 13 anos, pessoal, não pode trabalhar. E hoje existem creches e escolas para que, em tempo integral, né, para que essas crianças e adolescentes passem um tempo ali, não só se divertindo, mas também estudando, né? Isso para o pai que precisa realmente trabalhar, se ausentar, procure então a unidade escolar em que seu filho ou filha possa permanecer a maior parte do dia. O que não pode é trabalhar nessa idade abaixo dos 13 anos, tá bom?